Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aula de todo o conteúdo de Física do ensino médio e pré-vestibular, tá bom? Além de gravar dicas para os grandes vestibulares, resolução dos grandes vestibulares, dicas para o Enem, resolução do Enem, tudo mais. Meu queridinho, nesse momento estou gravando vídeo-aulas de eletromagnetismo. Estou na aula número 11. Hoje nesse momento eu vou discutir um conceito bastante importante, essa é uma aula bastante importante, chamada lei de Lenz, tá? De indução eletromagnética. Eu dividi essa parte da indução eletromagnética em 3 aulas, né? Na primeira aula, na aula anterior, na aula 10, percebeu que apareceu o link ali para você? Na aula 10 eu falei de fluxo magnético, você entendeu o que é o fluxo magnético numa espira. Para a aula 11 eu falar para você de variação de fluxo. Essa variação de fluxo vai gerar corrente induzida. Vou explicar para você a lei de Lenz. E na próxima aula, na aula de número 12, eu vou explicar para você a lei de Faraday, tá? A lei de Faraday. Como é que você vai calcular a corrente elétrica que surge numa espira. Mas antes de eu começar a explicar, deixa eu falar para você uma coisa. Por favor, está gostando do meu trabalho? Já tem visto o vídeo meu? Está gostando do meu trabalho? Já conhece meu trabalho? Por favor, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, tá bom? Compartilhe esses vídeos. Assim você está ajudando o professor que faz esses vídeos aqui para você, tá legal? É esse retorno, galera. Se você está aprendendo, se eu estou ajudando o seu estudo, e esse retorno, para mim, tá ótimo, tá bom? Tá ótimo. Muito bem. E se você quer saber como é que foram as explicações do Boaro nos outros assuntos, você vai lá no canal, né? Meu canal no YouTube. Procura lá, eu criei playlists para cada um dos conteúdos, então tem eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, estática, dinâmica, tá tudo lá. Tá? Eu não gravei, nesse momento eu não gravei tudo ainda, mas o que eu já gravei tá lá postado direitinho para você, legal? Legal? Muito bem. Lei de Lenz, indução. Galera, então vamos lembrar, ó. Na aula passada eu falei para você que eu tenho uma espira. Se eu pego uma espira, eu aproximo ou afasto um ímã, vai surgir uma corrente nessa espira. Na aula passada eu citei para você que em 1820 o Hans Christian Oerth fez um experimento e percebeu que ao passar corrente elétrica por um fio, surge em torno do fio um campo magnético que interagia com uma bússola, certo, meu querido? Aí eu falei para você que um questionamento muito comum na época foi, peraí, se corrente elétrica gera fenômenos magnéticos, será que de alguma maneira fenômenos magnéticos vão interagir de maneira a produzir uma corrente elétrica? Será que é possível de alguma forma campo magnético gerar corrente elétrica? A resposta, meu querido, a essa pergunta é sim. Em 1831, Michael Faraday fez uns experimentos lá e mostrou e provou que com o campo magnético é capaz de você gerar corrente elétrica, tá? O campo magnético é capaz de você gerar corrente elétrica em determinada situação que a gente começou a discutir na aula passada, que eu vou continuar agora. Então veja só, olha só, vou pegar minha espira didática aqui, ó. Olha só, galera. Vou pegar o meu ímã, minha espira didática, meu ímã. Imagine que eu peguei um fio, liguei esse fio a uma lâmpada. Apenas, meu querido, apenas um fio e uma lâmpada, como aqui no meu desenho. Peguei o ímã e aí, ó, eu vou aproximar esse ímã, assim, ó, e vou afastar ou afastar esse ímã. Peraí, como é que é o negócio? Eu tenho uma bobina, tenho uma espira ligada a uma lâmpada. Se eu pegar um ímã e eu aproximar esse ímã, o que vai acontecer? Galera, vai acontecer o fenômeno impressionante de lâmpada piscar. Olha só que louco, meu. Eu tenho um ímã lá, eu tenho uma espira aqui ligada a uma lâmpada. Se eu aproximo o ímã ou se eu afasto o ímã, essa lâmpada aqui, Boaro, vai piscar? Essa lâmpada vai piscar? Vai, meu querido, vai. Ao fazer a aproximação ou afastamento desse ímã, essa lâmpada aqui vai piscar. Claro que essa lâmpada aqui é uma lâmpada apropriada, para voltagem apropriada que vai surgir aqui já, tá? Então, eu aproximo esse ímã ou afasto o ímã, essa lâmpada dá uma piscada? Dá. Ao aproximar, pisca. Quando está parado aqui, não acontece nada. Eu afasto, pisca de novo. Aproximo, pisca. Fica parado, não dá nada. Afasto, pisca de novo. Lá longe, dá nada.
Cara, então olha só, esse negócio, essa ideia dessa lâmpada piscar, perceba, meu querido, não está ligado a nenhuma bateria. Tem uma bateria aqui? Não. Tem uma pilha aqui? Não. Tá ligado na tomada? Não, velho. Não. É só o fio e uma lâmpada. É só o fio e uma lâmpada. E eu aproximo e afasto o ímã e essa lâmpada vai piscar. Quando eu aproximo, pisca. Se fica parado, não acontece nada. Se eu afasto, pisca. Então, cara, esse conceito, essa ideia, né, desses experimentos surgiram lá no início do século XIX, 1820, 25, 31, tá? Então os caras, olha só, perceberam isso e aí começaram a estudar, a partir daí começaram a estudar, desenvolver geradores elétricos, motores elétricos, aquela coisa toda. Então esse, meu querido, é o princípio de funcionamento de um gerador de eletricidade. O princípio de funcionamento de um gerador elétrico é esse aqui. Quando eu pego, por exemplo, lá na usina de Itaipu, quando eu pego lá uma usina hidrelétrica, em que eu tenho um sistema de um gerador lá, em que a água, ao cair, vai girar as pás de uma grande turbina, em que tem um sistema lá, esse sistema vai fazer uma variação de campo magnético em determinadas bobinas que tem lá e vai produzir corrente elétrica. É esse fenômeno. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho um gerador eólico, aquele grandão, as pás, o vento bate naquelas pás, ela começa a girar. Ao girar aquilo lá, tem um sistema com ímãs lá dentro, que vai fazer gerar um campo magnético aqui, ó, uma variação de fluxo magnético aqui, e vai produzir energia elétrica. Olha que bacana, cara. Olha que bacana. Então, para você entender bem o funcionamento dos geradores e o funcionamento dos motores elétricos, você tem que entender esse fenômeno aqui, tá bom? Então, essa é a ideia. Sempre que, olha só o que eu estou afirmando para você, cara, sempre que houver uma variação de fluxo magnético nessa espira, sempre que houver uma variação de fluxo, se o fluxo aumenta, gera uma corrente elétrica. Se o fluxo diminui, gera uma corrente elétrica, tá bom? Galera, então olha só. Os pensadores do início do século XIX, dentre eles o próprio Orest, né, e o próprio Michael Faraday, eles perceberam que a corrente elétrica que surge na espira, a corrente elétrica que surge num solenoide, numa bobina, a corrente elétrica que vai surgir, ela é o quê? Ela é a razão da força eletromotriz que vai surgir aqui pela resistência elétrica do material. Tá? Então, olha só, o I é o E por R. Esse E, meu querido, é chamada de força eletromotriz. A mesma lá, né? Força eletromotriz. Só que é força eletromotriz induzida. Ou seja, foi a força eletromotriz que surgiu nesse fio, cara, graças à variação de fluxo que surgiu aqui. Olha que interessante. Graças à variação de fluxo, vai surgir essa força eletromotriz. Ao surgir uma força eletromotriz, ao surgir uma DDP, vai surgir nesse fio uma corrente elétrica. Tá bom? Estou falando isso hoje, né, na aula 11, vou falar na aula 12 e vou falar na aula 13 também sobre isso, tá? Bem detalhado para você entender. Então, o ímã, quando está parado, gera um certo fluxo aqui dentro, lembra? Fluxo pode ser entendido como o quê? Como a quantidade de linhas de indução magnética que furam essa espira, não é? Isso é o fluxo. Se eu aproximo ou se eu afasto, essas linhas, galera, elas vão mudar. A quantidade de linhas que vai estar passando aqui por dentro vai mudar. Vai mudar. Então, se teve variação de fluxo, tem corrente elétrica aqui. Entendeu, meu querido? Entendeu? Bom, mas do que trata a lei de Lenz? Bom, a lei de Lenz trata o seguinte, gente. A lei de Lenz, tá? O físico é um físico russo, Heinrich Lenz, tá? Também dessa época. Pessoal, no início do século XIX, trabalharam muito sobre isso. Olha só que conclusão interessante que ele chegou fazendo os estudos. Isso é uma conclusão empírica, tá? Uma conclusão experimental. Ele fez os experimentos e chegou a essa conclusão. O seguinte, o que diz a lei de Lenz? A corrente elétrica que vai surgir nessa espira, que vai surgir uma corrente elétrica, certo? Sempre que houver variação de fluxo, vai gerar uma corrente elétrica aqui. A corrente elétrica que surge nessa espira é tal que ela tende a compensar essa variação de fluxo que surge aqui dentro. Ao aproximar, ao afastar, vai variar o fluxo aqui dentro.
A corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação de fluxo, tá? Essa aqui, ó, numa linguagem mais formal, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação de fluxo, que tende a compensar. É isso, meu querido, minha querida estudante. Meu, se você está aqui na aula 11 estudando eletromag, é porque você já estudou pra caramba, velho. E eu admiro você, hein? Ó, você vai aprender eletromag pra caramba, pra caramba. Você vai entender a lei de Lenz pra caramba. Quer ver só? O sentido da corrente elétrica que vai surgir nessa espira é tal que se opõe à variação de fluxo. Como assim, Boaro, se opõe à variação de fluxo? Gente, quando eu aproximo o ímã, o que acontece com o fluxo? Quando eu aproximo o ímã, o que acontece com o fluxo aqui dentro? Aumenta, não é? Aumenta. Quando eu afasto o ímã, o que acontece com o fluxo aqui dentro? Diminui, Boaro, diminui. Eu aproximo, o fluxo aumenta. Eu afasto, o fluxo diminui, não é isso? Então veja só. Quando eu aproximo, vai surgir uma corrente, é fato. Quando eu afasto, vai surgir uma corrente, é fato. E para eu determinar qual é o sentido da corrente? Guarda essa frase, galera. A corrente é tal que ela se opõe à variação de fluxo. Essa é a palavra-chave, ó, que se opõe, que tende a compensar, porque não gosta da variação, ela não quer a variação, ela se opõe. Então, quando eu aproximo o ímã, aumenta o fluxo. Aumentando o fluxo, vai surgir uma corrente elétrica na espira. Essa corrente, olha que interessante, essa corrente, meu querido, vai produzir um campo magnético, não vai? Lembra lá, meu querido, minha aula 5, 6 e 7? Hã? Aula 1 e 2 eu falei de ímã. Aula 3 e 4 eu falei de partículas que eu jogo numa região de campo. Lembra? Aula 5, 6 e 7 eu falei de campo magnético gerado por corrente elétrica. Lembra? Corrente elétrica, fio retilíneo longo, corrente elétrica, μ0i por 2πd. Lembra? Minha aula número 4 essa. Fio retilíneo longo, μ0i por 2πd. Minha aula 5, espira circular. Se eu fizer passar corrente elétrica na espira circular, surge no centro um campo. Lembra? Como é que é o campo? μ0i por 2Rs, em que R é o raio da espira. Lembra? Essa é a minha aula 5. A minha aula 6. A minha aula 6 eu falei de solenoide. Se eu faço passar uma corrente elétrica no solenoide, surge lá dentro um campo magnético. Lembra? Surge lá dentro um campo magnético. Aqui, meu querido, eu estou falando do quê? Aqui eu estou falando do quê? Aqui eu estou falando de uma corrente elétrica que vai surgir, a corrente elétrica que vai surgir nessa espira graças à variação de fluxo. Então, se surge uma corrente elétrica na espira graças à variação de fluxo, se surge uma corrente elétrica graças à variação de fluxo, então essa corrente induzida vai produzir o quê? Um campo magnético. Essa corrente aqui induzida vai produzir um campo magnético. E esse campo tende a se opor, ele se opõe à variação de fluxo. Então olha só aqui a situação, gente. Eu tenho aqui a espira, eu tenho aqui o ímã. Se eu aproximo o ímã, o que acontece com o fluxo aqui dentro? Aumenta, Boaro, aumenta, isso mesmo. Então, aumentando o fluxo, o que acontece? Vai surgir uma corrente ali que tende a quê? Vai surgir uma corrente aqui que tende a quê? A enfraquecer o fluxo que aumenta, tá bom? Vai enfraquecer o fluxo que aumenta, ou seja, se o fluxo está aumentando para cá, a corrente é tal que produz um campo que vai enfraquecer. Entendeu, meu querido? Entendeu? Se eu aproximo, o fluxo aumenta. Se o fluxo aumenta, eu vou produzir, né? Vai surgir nessa espira uma corrente induzida que se opõe à variação, que vai produzir um contrário. Entendeu? E nesse caso aqui, Boaro? E nesse caso aqui, ó. Aqui, galera, eu vou afastar o ímã. Ó, aqui, ó, eu vou afastar o ímã. Então, aqui está a bobina. Aqui está a bobina. Agora eu vou afastar o ímã. Ao afastar o ímã, o que acontece com o fluxo que está aqui dentro, meu querido? O fluxo vai diminuir. Então, vai surgir uma corrente elétrica que tende a compensar, que se opõe à variação. Então, vai surgir uma corrente que vai produzir um campo que é favorável, tá? Que vai ajudar. Ele tende a fortalecer o fluxo que diminui. Você entendeu? Então, olha só. Aqui, aumentou o fluxo, aumentou, então tende a enfraquecer, então produz um fluxo contrário, entendeu? Ó, aqui,
aqui, diminuiu o fluxo. Então ele vai produzir um que seja favorável, para poder compensar, que se opõe à variação. Entendeu? Então, ó, deixa eu minha espira ali. Então, ó, vai surgir um campo magnético aqui. Vai surgir um campo magnético aqui produzido pela corrente na espira, que tende a enfraquecer o fluxo que aumenta. Enfraquecer o fluxo que aumenta, gente, é produzir um campo contrário. Ó, eu fiz aqui, ó, um risco bem mais grosso para você conseguir enxergar. Esse cara aqui é o fluxo que vai surgir, graças ao campo ali. É o fluxo que vai surgir graças ao campo, né, produzido pela espira. Por quê? Porque se eu aproximei, aumentou o fluxo. Então ele produz um contrário, ele produz um que se opõe, ele produz um contrário. Tá bom? Para enfraquecer o fluxo que aumenta. Tá bom? Então, ó, e para esse caso aqui, Boaro? E para esse caso aqui? Horas, o que eu vou fazer agora? Estou afastando. Se estou afastando, está diminuindo o fluxo lá dentro. Se está diminuindo o fluxo lá dentro, o que vai acontecer, meu queridinho? Diminui o fluxo aqui dentro, vai surgir uma corrente que vai produzir um campo, vai produzir um campo aqui, meu querido, que tende a ajudar, que tende a compensar, que se opõe à variação, Essa é a ideia. Você entendeu? Essa é a ideia. E aí, galera, aí você é capaz, pegar minha espira de novo, com isso você é capaz de analisar qual é o sentido da corrente, tá bom? Então, olha só, tá aqui ó, o ímã, se eu aproximo o ímã, surge um campo contrário, tende a enfraquecer o que está aumentando. Se eu afasto o ímã, produz um campo favorável, regra da mão direita, produz um campo favorável. Por quê? Produz um campo favorável. Por quê? Porque ele vai fortalecer o que está diminuindo. Tá bom? Tá bom? Então é assim, ó. Bom, galera, então, ó, vamos entender direitinho essa história. Como é que é, Boaro? Pega de novo a espira. Ó, tenho a espira. Se eu aproximo o ímã, aumenta o fluxo externo, né? Por conta das linhas externas do ímã. Se aumenta o fluxo, surge uma corrente elétrica na espira, e essa corrente elétrica, ela se opõe, de tal maneira que ela se opõe à variação de fluxo. Se o fluxo está aumentando, vai gerar uma contrária. Aí, pela regra da mão direita, galera, em cada exercício você vai ter que ver como está para você resolver, tá bom? Aí, pela regra da mão direita, você vê o sentido das linhas que estão saindo. Ó, as linhas que estão saindo aqui. Eu vou apagar isso aqui, eu vou mudar a cor. Eu vou fazer em vermelho, que eu acho que destaca mais. Ó. Então, ó. Nessa espira, vai haver a produção, vai haver a produção de um campo, tá? Eu vou chamar isso aqui de B induzido, que assim nós chamamos. O B induzido, tal que se opõe à variação, Não estava aumentando, Não estava aumentando o fluxo? Estava aumentando? Então, se opor é contrário, tá bom? Então, ó, se opõe à variação. E do lado de cá, Boaro, como é que era mesmo? Bom, vou apagar de novo aqui, ó. Vou apagar esse também, tá bom? Vou fazer em vermelho, que eu acho que destaca mais para você enxergar melhor aí de longe. Ó. Galera, lembra que eu filmo em Full HD, né? Eu sempre falo isso para você. Eu fiz questão de comprar um equipamento em Full HD para você assistir em detalhes isso aqui, tá legal? Então, ó, agora, meu querido, naquela situação ali, ó, o ímã, ele está se afastando. Então, se ele está se afastando, meu querido, o que acontece com o fluxo aqui dentro? Diminui, né, Boaro? Claro! Se o fluxo diminui quando ele está se afastando, meu querido, quando ele está se afastando, ele vai produzir um que tende a compensar, que se opõe à variação, ou seja, ele vai produzir um que vai ajudar, ele vai produzir um que vai fortalecer o fluxo que está diminuindo, que vai fortalecer. Pela regra da mão direita, você descobre o sentido da corrente. Olha que interessante. Estou aproximando. Ah, perdão, ó, aqui está invertido, né? Perdão, ó, aqui ele é daqui para lá, né? Ó.
Daqui é daqui para lá, né? Ele vai ajudar, ele vai compensar. Ele vai compensar. Bom, então, ó, olha que interessante. Se o ímã está aqui, eu aproximo, aumento o fluxo original. Surge um campo que tende a compensar, um campo contrário, que tende a compensar. Corrente elétrica nesse sentido. Para mim, que estou olhando aqui de frente, corrente elétrica nesse sentido, sentido anti-horário. Sentido anti-horário vai gerar nessa espira um polo norte. Lembra? Minhas aulas anteriores eu discuti isso em detalhe, hein? Vai surgir aqui um polo norte, ó. Vai surgir um polo norte. Tá bom? E nesse caso, a espira está aqui, Boarô, a espira está aqui. O ímã vai o quê, meu querido? Vai afastar, vai afastar, vai afastar. Ao afastar o ímã, o fluxo diminui. Então vai surgir uma corrente para compensar, para ajudar, que se opõe à variação. Então vai gerar um fluxo para lá, ó. Gerar um fluxo para lá. Eu vejo a corrente aqui no sentido horário. Sentido horário gera aqui o quê? Um sul. Lembra? Se eu olhar de frente uma espira e a corrente elétrica estiver no sentido horário, isso aqui é um sul. Lembra? Expliquei em detalhes para vocês nas últimas aulas. Isso aqui é um sul. Se for no sentido horário, isso aqui é um norte, né? Na minha aula de espira, eu discuti isso em bastante detalhes para você. Tá legal? Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Tudo bem. Entendeu a lei de Lenz? Entendeu? Resumo para você. Resumo para a gente fazer o exercício de aplicação dessa aula. Indução eletromagnética. Preciso fazer variar o fluxo para ver corrente elétrica? Isso. Os caras perceberam que com um ímã, com um fiozinho e uma lâmpada, eu sou capaz de fazer essa lâmpada acender? Sim. Mas nota, olha que interessante. De novo, a minha espirinha. Olha que interessante. Quando eu estou aproximando, a corrente é num sentido. Quando eu estou afastando, a corrente é em outro sentido. Interessante, né? Quando eu aproximo, a corrente é num sentido. Quando eu afasto, a corrente é em outro sentido. Tanto, meu querido, que é o seguinte. Olha que interessante. Conclusão disso aqui, antes de eu fazer o resuminho. Conclusão. Se eu aproximo e esse cara é um norte, o que vai surgir aqui? Contrário, um norte também. Então, olha só que legal. Quando eu aproximo, surge uma força de repulsão. Ela não quer que aproxima. Não quer que aproxima. E quando eu afasto, surge um sul. Então, quando eu aproximei, surgiu um norte na espira. Quando eu afastei, surgiu um sul na espira. Olha isso, cara, que louco. Então, quando eu aproximo, surge repulsão. Quando eu afasto, surge atração. Então, ela não quer que você aproxime. E ela não quer que você afaste. Tá? O sistema não quer que tenha variação de fluxo. Por isso que se opõe. Não quer que tenha variação de fluxo. Então, se eu aproximo o norte, surge aqui um norte. Se eu aproximasse o sul, surge ali um sul. Entendeu? Se eu afasto o norte, surge ali um sul, porque ele não quer a variação. Se opõe à variação. Então, se eu afasto o norte, surge ali um sul. Ele atrai, ele dificulta o afastamento. Se eu estou com o sul virado para lá, eu afasto um sul, surge ali um norte. Entendeu? Se opõe, meu querido, se opõe. Se eu aproximo o norte, surge um norte. Se eu afasto o norte, surge um sul. Se eu aproximo o sul, surge um sul. Se eu afasto o sul, surge um norte. Lembra, sempre ele quer compensar, ele se opõe à variação. Ele não quer variação, meu velho. Ele não quer variação, tá? Tá aí um fenômeno físico bastante interessante, né, cara? Fala sério, intrigante isso aqui, né, meu? Muito legal isso aqui, né? Sou meio suspeito em falar, né, meu? Mas é muito legal, não é? Muito legal. Resumo para você, meu querido, para a gente fazer o exercício de aplicação. Variação de fluxo. Se tem variação de fluxo, tem corrente elétrica na espira. Se tem variação de fluxo, tem corrente elétrica na espira. Certo? Aproximo o ímã, afasto o ímã, a lâmpada pisca. A lâmpada pisca. Por quê? Perceberam que surge uma força eletromotriz na espira? Isso eu vou discutir em detalhes na próxima aula, que é a lei de Faraday, tá? A lei de Faraday discute em detalhes qual é a força eletromotriz que surge na espira e até mesmo no fio. A minha aula 13 vai ser o seguinte, eu vou pegar um condutor, vou deslizar, né, deslocar esse condutor numa região de campo magnético, vai surgir entre os polos desse condutor uma DDP, tá? E eu vou colocar isso numa espira, deslocar isso numa espira, vai surgir sobre ele uma força, uma corrente elétrica e tudo mais. Isso vai ser a minha aula 13. Muito bem, a aula que vem eu explico em detalhes, na aula 12 eu explico em detalhes como resolver matematicamente a força eletromotriz, tá legal?
Lei de Lenz, Heinrich Lenz, russo, tá bom? Do início do século também. Sempre que você aproximar o ímã ou afastar o ímã, você vai causar uma variação de fluxo. Ao causar a variação de fluxo, vai surgir uma corrente elétrica. Isso todo mundo sabia, né? Todo mundo na época, os estudiosos já sabiam, os pensadores já sabiam. Vai surgir uma corrente elétrica. E o que Lenz sacou? O que ele descobriu fazendo experiências? Tá? Isso é uma lei experimental, empírica, saiu de experimentos. O que ele percebeu? Que a corrente elétrica que surge produz um campo que se opõe à variação. Tá legal? Que se opõe à variação. Então, se eu aproximo o norte, surge um norte. Se eu afasto o norte, surge um sul. Se eu aproximo um sul, surge um sul. Porque ele não quer que aproxima, mas ele não quer que afasta. Ele não quer que aproxima, mas ele não quer que afasta. Tá legal? Então, se eu aproximo o norte, surge um norte. Se eu afasto o norte, surge um sul. Porque ele quer segurar, ele não quer que afasta. Se eu aproximo o sul, surge um sul. Não quer que aproxima. Se eu afasto o sul, surge um norte. Porque ele segura, ele não quer que afasta. Tá bom? Meu querido, essa é a lei de Lenz. Difícil isso? Meu, fala sério, velho. Você está na aula 11. Você já fez a aula 1 e todos os exercícios extras da aula 1. Você já fez a aula 2 e todos os extras da aula 2. Você já fez a 3 e todos os extras da aula... Você está na aula 11, já fez tudo que é alto, tudo que é exercício. Já fez... Meu, você está manjando muito. O Boaro, velho. Tô assistindo as aulas do Boaro lá, eu tô manjando muito, cara. Ó, tô muito feliz por você, tá bom? Galera, dá uma olhada na sua tela. Vamos fazer um exercício conceitual de lei de Lenz. No conteúdo extra dessa aula, eu coloco muita coisa lá, tá bom? Muita coisa lá. Então, ó, dê uma olhada na sua tela, O exercício diz assim, ó, é um exercício de aplicação que caiu na Federal de Minas. Um abraço aos mineiros. A figura a seguir mostra um ímã colocado próximo a uma bobina. Galera, então, ó, à esquerda você tem um ímã, polo norte, polo sul, e uma bobina com fiozinho enrolado lá, certo? Todas as alternativas apresentam situações em que aparecerá uma corrente induzida na bobina, exceto, em letras maiúsculas e garrafais, gigantescas, exceto o quê? Meu querido, para que haja corrente elétrica na bobina, deve haver variação de fluxo, aluno atento. Então, gente, para haver variação de fluxo, ou o ímã se aproxima da bobina, ou o ímã se afasta da bobina. Ou a bobina se aproxima do ímã, ou a bobina se afasta do ímã. Se os dois ficarem parados um em relação ao outro, não há variação de fluxo. Então não vai haver corrente elétrica. Por isso que a resposta é a letra A. A bobina e o ímã se movem com a mesma velocidade para a direita. Se eles se movem com a mesma velocidade para a direita, ou se eles se movem com a mesma velocidade para a esquerda, ou a mesma velocidade para cima ou para baixo, não importa, não há velocidade relativa entre eles, não há movimento relativo entre eles. Então não vai haver movimento, não vai haver variação de fluxo. Nas outras letras todas, você pode ler com cuidado depois, vai estar vendo o movimento entre eles, tá bom? Volta aqui para a lousa que eu vou mostrar aqui e a gente já conclui. Ó, volta aqui, ó. Aqui, ó. Sempre que o ímã ficar parado em relação à bobina, meu querido, não há variação de fluxo. Se não há variação de fluxo, não há corrente elétrica. Não há corrente elétrica na espira, tá bom? Ó, os dois vindo para cá, os dois indo para lá, os dois subindo, os dois descendo, não importa. Se não há variação, tudo bem? Então a resposta do exercício, estou olhando aqui no meu computador, a resposta do exercício é a letra A. Tá bom? Meus queridos, ó, conteúdo extra, eu vou fazer vários exercícios, galera, ao longo das semanas, dos meses, dos anos, eu vou fazendo. Link ali para a próxima aula, eu criei playlists, você clica, ele cai lá na minha playlist, você tem todo o meu trabalho lá, tá bom? Você está gostando do meu trabalho? Está achando completo, detalhado? O que eu quero, meu querido, é que você se dê bem, velho, você se dê bem. Hoje a minha coordenadora passou aqui, coordenadora do ensino médio aqui do colégio, a Vânia é o nome dela, um abraço para a Vânia, Vânia, um abraço. A Vânia falou assim para mim, ô Boaro, você já gravou 11 aulas, né? Quantas ainda faltam? Eu falei assim, umas 200. Porque eu quero fazer tudo detalhado, tudo detalhado. Eu já gravei, nesse momento aqui, eu já tinha gravado, né? Para quem está olhando isso, sei lá eu quando. Nesse momento eu gravei a eletrodinâmica inteira e estou no finalzinho do eletromagnetismo. E aí eu vou gravar as outras coisas. Quero gravar física moderna, vamos ver. Talvez eu grave física moderna ainda esse ano, eu grave eletrostática ainda esse ano, vamos ver, né? E ela falou, nossa, mas dá muito trabalho, né? Você fazer tudo isso aí. E é isso aí, cara, mas eu estou fazendo isso aí para ajudar a galera, hein? Cara, tá acabando o eletromag, hein? Ó, você tá caminhando bem, entendeu bem, hein? Tá bom? Galera, aula complexa, né? Assiste essa aula de novo no outro momento, faz suas anotações,
você vai aprender pra caramba, tá bom? Meu querido, então é isso aí, ó. Próxima aula, conteúdo extra lá, vou fazer vários exercícios, tá bom? Galera, muito obrigado, tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus e até mais, valeu!